Então, muito boa noite, desembargadores, meus cumprimentos à senhora desembargadora Juliane. Estou apresentando a defesa do habeas corpus do processo 5.713.13.2019.821.044, como paciente, senhor e a autoridade coautora, o senhor juiz de direito excelentíssimo senhor juiz de direito o que eu tenho para falar hoje é o seguinte: o senhor Lucas Jason, ele foi denunciado pelo Ministério Público por posse de droga, por tráfico de drogas. E dentro da denúncia consta o seguinte: a traficância no final do comércio perpetrada pelo denunciado estava evidenciada nos tipos de drogas e nas quantidades apreendidas já fracionadas e embaladas para venda, as quais atenderiam a vários consumidores. Também na apreensão do telefone celular, por meio do qual eram feitas negociações, e no insufilme utilizado na embalagem de entorpecentes, que é o plástico filme para a embalagem dos entorpecentes. Na declaração policial, na apreensão policial, relatam os policiais a seguinte situação. Relata que patrulhamento avistou um veículo palio cor escura em local que sabido de tráfico de drogas. E logo viu Mateus, usuário de drogas, entrando na casa de Lucas, traficante conhecido. Logo após, Mateus saiu. Ao ser abordado, confessou ter comprado uma bucha de cocaína de Lucas. Quando Lucas percebeu a ação policial, fugiu e entrou na casa de Jorge, ora qualificado como testemunha, e soltou dentro da residência 3 buchinhas de cocaína, que então foi detido e levado à sua residência, onde foi encontrados os restos dos objetos relacionados e apreendidos na ocorrência. Não resistiu à prisão, foi usado o uso de algemas para a condução. Bem, senhores, a alegação e a prisão preventiva do senhor Lucas, do paciente, está evidenciado em tipos de drogas e na quantidade apreendidas já fracionadas e embaladas para venda. Isso, palavras do Ministério Público. O que foi apreendido no local? Nós temos aqui no evento número 3, denúncia 2, página 17, eles foi os objetos apreendidos no local. Uma faca de serrinha, uma colher de chá, (100 gramas de cocaína, insufilme, não fracionados, e uma bucha de maconha. E um prato amarelo, que todo mundo tem em casa. Não foi encontrado em nenhum momento na casa do senhor Lucas balança, quantidade fracionada de drogas que evidenciassem a venda, a mercância, muito menos os R$50 que tenho dito aqui na denúncia e na apreensão, que o senhor Lucas teria comprado R$50 de cocaína. Já no depoimento dado à Polícia Civil no evento 3, na denúncia 2, página 71, disse o senhor Mateus: estava fumando cigarro na frente da sua casa, quando um colega à época de trabalho na Brão-Bate, não se recorda o nome, solicitou que comprasse R$50 de cocaína na casa do Lucas. Chegando lá, comprou a droga nas mãos de Lucas, que estava saindo de casa, avistou a viatura da brigada passando na frente da casa de Lucas, que voltou para dentro da casa e depois novamente, ao ser abordado 2 quadras depois, isso era na Rua da Lagoa, 400 e alguma coisa, porque não diz aqui, diz que o senhor Lucas morava na Casa da Lagoa, que eles viram na Casa da Lagoa, só que o senhor Lucas não morava na Casa da Lagoa, o senhor Lucas morava na estrada São Jacó, São Jacó, Nova Petrópolis, a 5 quilômetros do local. 5 quilômetros do local. Aqui onde foi presa a droga. Aqui onde morava
senhor Mateus. Aqui onde morava o senhor Lucas. Como é que o senhor Lucas estava entrando em casa? Daí, o seu Jorge, que era o dono da casa, então a polícia invadiu a casa do seu Jorge ilegalmente e disse o seguinte: o senhor Jorge, a polícia, disse que mora próximo da casa de Lucas. Como mora próximo da casa de Lucas? Se a casa do senhor Jorge é na Rua da Lagoa 417 e o senhor Lucas mora na 400, lá na São Jacó, 5 km do local. Por volta das 15 horas, em frente da casa, quando o Lucas chegou, entrou na casa para dentro e chegou a Brigada Militar, que entrou na casa do seu Jorge sem mandato, sem autorização judicial, que abordou e levou até a casa dele. Segundo os policiais, ele tinha dispensado 3 buchas de cocaína dentro da casa do seu Jorge. Só que o seu Jorge diz o seguinte, no interrogatório policial: não viu os policiais apreenderem drogas com o senhor Lucas. Depois ficou sabendo que foi apreendido certa quantidade de drogas na casa dele. 5 km do local. Então, como é que pode ficar evidenciada uma situação dessas, de tráfico de drogas, de flagrante, num local e a casa do indivíduo é em outro local? Muito fora do normal essa situação, né? Mais irregularidades aconteceram durante o processo, né? No dia 11, isso aconteceu dia 28 de agosto de 2019, e no dia 11/11 de 2019, quase 60 dias depois, a Bel foi nomeada defensora dativa do senhor Lucas. Foram mandatos de audiência para testemunhas, 10/12 às 9h30, mandado de intimação para as testemunhas. Olha só que interessante, 10h30 seria a audiência. No dia 9, eles tentaram localizar o senhor Jorge. Menos de 48 horas do que é possível uma pessoa ir numa audiência, menos de 48 horas. E foi aqui na certidão do evento 3, página 29, certidão do, né, lá de Nova Petrópolis, que disse: olha, tentamos localizar o senhor Jorge dia 9/12. Testemunha-chave para dizer que não houve um flagrante, porque não foi encontrado droga com o senhor Lucas no dia que ele foi preso. Foi encontrado drogas na residência dele, né? Então, outra violação. E a doutora não foi intimada para audiência. Não foi, ela é dativa. E ela ligando para o fórum, dizendo: olha, não fui intimada para audiência, não fui citada para audiência. E aí eles: não, tudo bem, nós vamos resolver por aqui. Ou seja, o mínimo que se espera nesse caso é que se cancele a audiência e se faça outra. Não estamos falando em defensoria pública, nós estamos falando em dativo, que é diferente. Defensoria pública, vários advogados pegam um processo e têm conhecimento uns dos outros do que está acontecendo. Mas o defensor dativo, ele pega o processo, faz a defesa, que foi o que a defesa prévia, que foi o que a doutora fez, né? Sabia de todos os elementos do processo, sabia de todo o inquérito policial, o que poderia ser testemunha-chave, e foi rompido essa parte constitucional, ou seja, a ampla defesa garantida na Constituição Federal foi aniquilada, né? O direito ao domicílio, a invasão do domicílio, foi aniquilado. Entraram em 2 residências sem mandato, né? O contraditório, que seriam as pessoas que poderiam contradizer e dizer que o senhor Lucas poderia ser inocentado quanto a isso, ou seja, ser somente portador de drogas, também foi aniquilado. A ampla defesa, contraditório e a elasticidade probatória do judiciário foi jogada no lixo.
Então nós aqui estamos clamando hoje, por quê? Pelos seguintes pedidos. Pode concluir. Deu tempo. Nós estamos aqui clamando pelos seguintes pedidos, né? O primeiro dos pedidos é a expedição de ofício para a autoridade coautora para que preste informações referentes a isso. A concessão da ordem do habeas corpus com fundamento legal no artigo 647 do processo penal, a fim de cessar a coação ilegal da liberdade de ir e vir. A expedição de um alvará de soltura para que o paciente tenha seu direito de liberdade assegurado, tendo em vista a prisão na lei supra, qual seja a Constituição Federal. A anulação do processo pelas provas frágeis em que se baseia, desclassificação do tipo penal para o artigo 28 da Lei 11.343, ou seja, porte, e anulação da audiência de instrução e julgamento e todos os atos processuais decorrentes. Obrigado, Excelência. Posso fazer análise um por um, assim, logo depois que vocês apresentam? Sim. Tá. Primeiro, não? Primeiro, vamos cuidar com os termos. É a autoridade coatora. Coatora. Não é? Coautora significa que é autor junto, né? Então, aqui a gente está falando de autoridade coatora como uma das partes do habeas corpus. A gente tem o impetrante, o paciente e a autoridade coatora. Lembre que para nós, mandado e mandato são coisas diferentes, né? Mandado é da ordem e mandato é com T de tempo. Na parte técnica, lembra que quando a gente está falando em habeas corpus, a gente está falando de uma ação constitucional que a gente usa, a gente chama o habeas corpus de mandado, remédio, enfim, heróico. Por quê? Porque tu vai usar ele em uns casos muito específicos, envolvendo liberdade de ir, vir e ficar, permanecer, né? Então, é isso que tu vai atacar com habeas, só isso. Anulação do processo, pedido para adequar a tipificação, para refazer a audiência, tudo isso tem que ser objeto, nesse caso aqui, de apelação. A gente vai ter um recurso adequado, o habeas corpus é para uma ação bem pontual, e nesse caso aqui a gente só se preocupa com ilegalidade da prisão. Todo o restante ataca de outra forma. Eu não costumo, aí tô falando uma coisa pessoal, tá? Eu não costumo atacar questões, problemas da instrução em habeas. Por quê? Porque isso tem apelação, e aí o foco é só naquela coisa bem pontual, que eu nem preciso praticamente fazer prova, que é assim, escancarado, porque o objetivo do habeas é soltar rápido. Então, eu só foco nisso. Essas questões processuais que tu analisou com perfeição, Renato, para apelação fica perfeito. Mas para o habeas, eu entendo que não é o mais adequado. Porque tu está exigindo que o desembargador analise todo o processo. E o habeas não é feito para analisar todo o processo. O habeas é para reconhecer que aquela prisão é ilegal. E reconhecer porque escancaradamente é ilegal. E não porque tem detalhezinhos e detalhezinhos do processo que sim, para o caso, ser bem analisado, fazem a diferença, mas para apelação. O habeas dificulta. Aí a probabilidade de não levar o habeas é grande. Então, a minha recomendação é, tentem focar no porquê aquela prisão é escancaradamente ilegal. Porque se ela não for escancaradamente ilegal, não cabe a habeas. Porque aí eu preciso fazer prova, né? Nesse caso, tem que ouvir testemunha. O habeas não se presta a isso. O habeas tem que ter prova pré-constituída já. De regra, o habeas é porque ali no processo, de forma documental, já tem uma ilegalidade evidente. Seria mais abordar mais então a parte da inexistência ou da defesa técnica, que não houve defesa técnica e também não? O ideal nesse habeas seria invocar o parágrafo único lá que fala dos 90 dias, que tem que ser revisada a preventiva a cada 90 dias, senão ela é ilegal. E ali, nossa, quanto tempo estava sem ser revisada?
Então a gente tem uma ilegalidade aí escancarada. O que mais poderia ser levantado? A gente falou da nulidade do processo, que isso, da nulidade do processo. Tu pode até mencionar. Porque isso é uma das causas do 647, né? Uma nulidade absoluta ali do processo, né? Isso também seria possível de levantar? Eu acho que não. Assim, ó, possível de levantar em habeas Eu entendo que nesse caso, como eu falei para vocês, olha, não se preocupem com a apelação, né? A apelação foi interposta, vamos se preocupar em soltar o sujeito. Isso eu deixo para apelação. Porque aí, a apelação, lembrem assim, né? A apelação é aquele recurso por excelência, ele devolve a matéria. De regra, a apelação devolve tudo para o tribunal reanalisar. O habeas é bem mais pontual, né? A apelação só vai ser pontual naqueles casos do júri. Não sei se vocês lembram quando a gente trabalhou a apelação, ela tem 3 fundamentos. Quando é o inciso 3 lá do júri, aí sim, ela é mais limitada, né? Teve uma nulidade, depois a pronúncia. Mas fora isso, quando eu faço a apelação de sentença, eu devolvo tudo para o tribunal reanalisar. Então aí sim, aí eu posso escarafunchar, assim, esmiuçar os argumentos e é o objetivo da apelação. No habeas, o quanto mais objetivo e focar só no porquê ilegal a prisão. Sim, seria, nesse caso eu acho que mais seria a nulidade do processo. Por que eu não abordei os 90 dias? Né? Eu pensei um negócio sobre isso, pode concluir. O que eu pensei de não abordar nos 90 dias? Porque a prisão, daí eu pensei depois e acabei não colocando. Mas o que acontece? Como já foi decretada a prisão definitiva dele, ou seja, já foi condenado, logo depois eu pensei, precisa de execução penal. Não, Renato. Ele foi condenado, mas não tem trânsito em julgado. A gente recorreu. Se não tem trânsito em julgado, ele está preso por preventiva. Então, o que tu vai atacar? Tu vai dizer que não tem os fundamentos da preventiva. Tu vai dizer, lembra lá do fumus comissi delicti? Sim. Ok. Estão dizendo aí que tem. Eu entendo que não tem. Daí tu pode argumentar aí. Não tem o requisito da preventiva. Periculum libertatis tem risco deixando o sujeito solto? Não! Se não tem requisito da preventiva, tem que soltar. Entendi. Então, os 2 grandes fundamentos seriam esses. 90 dias, que daí tem divergência jurisprudencial, né? O nosso TJ entende que não é ilegal, o STJ também entende que não é ilegal, mas a letra da lei expressamente diz que é. Eu, como advogado, vou me apegar à letra da lei, mesmo que a jurisprudência majoritária não seja favorável, e essa questão de não ter os requisitos da preventiva, e aí ele tem que estar solto. Por quê? Porque não transitou em julgado, ele não está cumprindo pena. Então, todo o restante se analisa na apelação. Aqui, vamos analisar rapidinho para que o sujeito fique solto até a análise da apelação e depois, se tiver outros recursos também. Entendi. Julia, eu tive a mesma coisa que o Renato, a gente tá